Vem aí mais um campeão de audiência, Na Mira, informação verdade, com o apoio cultural de Supermercado Ponto Bom, EAD é Cruzeiro do Sul, Ótica Peruíbe, a ótica que tem compromisso com a cidade até no nome. Escola Técnica Dimensão. Na Mira está começando e antecipadamente eu agradeço a sua audiência. Você que está ligadinho aí na TV Vale das Artes, TV Notícias de Mongaguá e também a TV Informação de Itanhaém. Muito obrigado por sua audiência. E nós voltamos a falar do Setembro Amarelo, que é uma campanha que a Vale das Artes, o programa Na Mira entrou de cabeça. E o que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo é para nós tomarmos conta dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, né? Para nós combatermos o alto índice de suicídio que está acontecendo no Brasil e no mundo, na verdade, né? Até o próprio governo federal está com uma incumbência das maiores, ou seja, a incumbência, que é difícil, diminuir os índices de suicídio no país. E para isso, eles vão contar com a colaboração das escolas. Vamos ver como é que é isso? Na tela você confere a reportagem da Rede Brasil. Vamos lá. No ano passado, uma estudante do 9º ano tirou a própria vida nesta escola. A diretora conta que o ocorrido mexeu com alunos e professores, porque a estudante deu sinais de que algo estava errado, mas eles não souberam identificar a tempo. A gente não percebeu que ela estava pedindo socorro. E para nós foi uma perca muito grande, porque a gente falou, nossa, como que a gente fala bom dia, boa tarde, e a gente não viu que ela precisava de socorro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de mortes no mundo, na faixa etária de 15 a 29 anos. No Brasil, é a 4ª maior causa de morte nessa mesma faixa etária, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A estatística assusta, mas os números podem ser reduzidos. Para especialistas, o primeiro passo é superar o mito de que não se deve falar sobre o assunto. Eles afirmam que o tema suicídio deve ser tratado sempre com responsabilidade nas escolas, nas ruas e nas famílias. E para a prevenção, é fundamental estar atento a possíveis sinais de alerta. Qualquer alteração de comportamento significativa, né? Não precisa, às vezes a pessoa é muito expansiva e ela fica mais isolada, mais cabisbaixa, então isso é um sinal. E às vezes é o contrário, a pessoa ela é mais isolada, tem um comportamento mais, vamos dizer assim, mais introspectivo e de repente ela muda, assim, do nada. Então isso também é um sinal, a gente tem que ir atrás. Na escola que foi mostrada no início dessa matéria, a prevenção ao suicídio virou tema da semana. Pais e professores participaram de palestras e oficinas do projeto falando sobre a vida. A gente aprendeu a repercussão que tá dando a depressão, ou como evitar, como ajudar as pessoas que têm e até nós mesmos. Os jovens também são o foco da campanha Acolha a Vida, lançada pelo Ministério da Saúde este ano. É uma das iniciativas que, junto com o Setembro Amarelo, buscam sensibilizar os diversos setores da sociedade, como família, educadores e aqueles que convivem com os jovens. O foco da nossa campanha é esse, né? Não é no atendimento às pessoas que estão passando por essa situação de sofrimento, mas é sensibilizar quem está em volta para quê? Para que acolha, para que proteja, para que encaminhe essas pessoas para profissionais de saúde, etc.
Os índices, né, são grandes no Brasil. Nós sabemos que a idade e a faixa etária, inclusive no Na Mira de ontem nós divulgamos. A faixa que mais acontece suicídio no país, pelo menos no Brasil, vai de 15 a 29 anos. E é por isso que a TV Vale das Artes entrou na campanha de cabeça no Setembro Amarelo. E é muito importante você também saber reconhecer os sinais que a pessoa dá antes de cometer um suicídio. E ele está mais dentro da sociedade do que nós podemos imaginar. É por isso que o desafio tanto do governo federal quanto da sociedade civil é muito importante. E para combater o suicídio, só mesmo conhecendo os sinais que são dados por aqueles que podem sofrer desse mal. É o grande mal da humanidade atual e o Brasil está com números gigantescos. Nós podemos fazer a diferença com certeza. O Na Mira continua e agora nós falamos um pouco do talento na terceira idade, o talento de idosos. Vocês conhecem muito bem o Contreiras, um jovem idoso muito talentoso. O Contreiras, companheiro nosso aqui, faz algumas externas. O Kristen também, que já passou dos 40 já, né, Cris? Não passou dos 40? Mas tá próximo, na verdade. E a UERJ, que é a Universidade Pública do Rio de Janeiro, faz algumas experiências educacionais com os idosos, para descobrir os talentos. Aliás, nós precisamos conhecer melhor os nossos idosos. Você confere agora, numa reportagem também da TV Brasil, com exclusividade aqui no Na Mira. Vamos conferir. Quem vê a Dona Wanda com um sorriso no rosto, mal imagina que ela tem a confiança de uma das frenéticas, papel que já interpretou num programa da Universidade Aberta da terceira idade. Foi uma transformação que eu nunca esperava na minha vida. Mas não só fiz frenética, eu já fiz muita coisa. Já fiz os Cats. Já viu aquela peça dos Cats, os gatos? Dona Dulce tem 94 anos, já interpretou Carlitos e também não abre mão das atividades no grupo. Está aqui há 25 anos. 25 anos. O Nath tem 26 e eu vim um ano depois. Eu faço a performance do Carlitos já há uns 10 anos. O pessoal gosta e eu também gosto. E muitas outras histórias de pessoas que venceram os gigantes da solidão, da timidez e da depressão. Antes de conhecer a Nath, a oficial de justiça aposentada havia sofrido 2 infartos. Mas esse quadro mudou. Eu fiz um curso de palhaçaria. Um ano. Eu quero trabalhar voluntariamente em abrigos de crianças e adolescentes e idosos, porque eu acho que você tem que levar um pouco de alegria para as pessoas. Há 26 anos, a Universidade Aberta da Terceira Idade contribui para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com mais de 60 anos na UERJ. Oficina por aqui é igual talento em variedade e multiplicidade. Voz e oratória, dança e alongamento, café literário, música francesa e muito mais que os participantes puderem trazer para a universidade. Uma das aulas mais animadas é a da professora Cristi, de psicomotricidade, memória e arte. Cristi é pura energia. Com ela, todos riem, cantam, dançam e até combinam programas fora da universidade. A gente trabalha a autoestima deles, porque eles vão aumentando a sua autoestima da sua imagem corporal. Isso é incrível, porque na velhice, no envelhecimento, nada disso é muito valorizado. Nós temos bons médicos, boa equipe de saúde para cuidar dessa pessoa. Além disso, as pessoas frequentam a universidade, onde essa troca de gerações da garotada com eles faz muito bem. Se torna, na verdade, um local extremamente protetor, acolhedor, onde oferece para esses nossos clientes, os nossos idosos, uma atenção completa. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Tá vendo como é que é a situação? Olha, vocês já devem estar notando aí a presença da doutora Janaína. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui no Na Mira. Vamos voltar a falar um pouquinho a respeito do talento do idoso. Gente, nos países orientais, os idosos são muito mais respeitados e ouvidos do que nos países ocidentais. E nós temos muito que aprender. Ouvir sim,
com aquele que tem experiência e pode nos ensinar o caminho das pedras. A grande sabedoria é você também ouvir o idoso, ouvir aí o papai, a mamãe, o vovô, né? O bisavô para aquele que tem sorte. Vocês não imaginam as experiências que essa turminha pode nos contar e nos fazer trilhar por um caminho mais fácil, conhecendo os problemas que a vida sempre nos causa, né? Mas nada como encarar os problemas já com conhecimento de experientes idosos que nos rodeiam diariamente, merecem todo o nosso respeito. Vamos para um rápido intervalo com os nossos apoiadores. Já tem a doutora Janaína respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Até já. O supermercado Ponto Bom conta com uma linha de hortifruti selecionada e de qualidade para você. Tudo fresquinho e com a qualidade que você já conhece. Hortifruti é no supermercado Ponto Bom, Avenida Luciano de Bona, 2191, bairro Jangada, em Peruíbe. Estela, buscar ensino à distância. Encontrei na Cruzeiro do Sul Virtual. E os cursos são autorizados ou reconhecidos pelo MEC? Claro, e o conteúdo é criado por mestres e doutores. E como é que você sabe disso? Sou robô, mas não sou boba. Conheça o Polo EAD Cruzeiro do Sul Virtual em Peruíbe. São mais de 70 cursos em licenciatura, bacharelado, técnicos e pós-graduação. Estude à distância os cursos ofertados pela Cruzeiro do Sul Virtual. Tem a mesma qualidade e o mesmo diploma do curso presencial. Ligue para 13 3455 5868, 3455 5868 e solicite mais informações. Cruzeiro do Sul Virtual, fôlego para ir mais longe. Já voltamos. Olha, aliás, eu aproveitando esse trocar de câmeras, aí eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou agradecer o nosso conjunto de profissionais técnicos, né, que muito nos auxiliam, tanto no Namira como em outros programas da TV Vale das Artes. Uma delas é a Thaís e o outro lá, o grandão, como que é o nome dele? Eu chamo ele de Betão, mas na verdade é o Fabião. Eu chamo sempre de Betão. Fabião, grande abraço para você, sempre colaborando conosco. São pessoas importantíssimas que ficam atrás das câmeras, mas dão esse padrão de qualidade que a televisão local exibe para vocês na televisão. Obrigado, Thaís. Obrigado, Fabião. Nós recebemos mais uma vez no Namira a doutora Janaína. Tudo bem, doutora Janaína? Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez no Namira. Obrigada. Está acostumada a fazer com o Kristen, né? Sim. Mas o Kristen aí, por problemas, alguns probleminha e tal, pendurou a chuteira momentaneamente. Sim, mas eu acho que daqui a alguns dias está de volta. É isso aí, Tuca. Não, tem hora que a gente tem que dar uma paradinha, né? Eu acho que a vida pede isso pra gente. E aí, quando a vida usa a saúde, é aí que tem que parar mesmo, né? Não tem aí tem que parar mesmo. Aí tem que parar mesmo. Aí tem que parar. Deixa eu só me enquadrar aqui, porque eu estava fora de quadro. Ah, tá. Não. Beleza. Mas é isso aí. A vida... nem sempre a gente consegue fazer aquilo que gostaria, né? Verdade. É importante parar, dar um tempinho. Sim. E voltar com tudo. Mas o Cris está trabalhando normalmente, né? Mas tem aquele probleminha que já deu em alguns apresentadores, inclusive de grandes redes no Brasil. Uhum. Eu até estava falando em off com você, né? Isso. Houve um caso parecido com o Silvio Santos. Eu lembro, inclusive. E ele deu uma paradinha e voltou, tá aí com a corda toda. Sim. O meu tio, que todo mundo, acho que a cidade conhece, o Roberto, do seu Roberto da Quimil, teve também, Tuca. E, só que no caso dele, não sei se é igual ao do Cris, foram calos nas cordas vocais. E aí ele fez um tratamento e se curou. Tem que se cuidar. É, né? isso aí. Aquela história lá de abusar da voz, não é só voz, músculo também, né? Tem problema. Nós tivemos um problema agora com o vereador Morraia, a questão de alguns, 6 meses, 8 meses atrás, onde teve uma distensão muscular lá, chegou até a rachar o músculo. Então, nossa, eu não sabia. E as cordas vocais nada mais são do que músculos, eu acho, né? Que fica o tempo todo, né, ali a gente usando e nem se dá conta. A doutora Janaína
vocês sabem que ela tira as dúvidas, né? A dúvida dos nossos telespectadores. Então eu vou pedir para colocar no quadro já a primeira questão, para que a dona Janaína possa responder para você. Vamos lá então? Olha, tem uma correspondência aqui que veio pelo WhatsApp da emissora, do Marco Aurélio dos Anjos, lá de Itanhaém, né? Então ele diz o seguinte, ó, meu irmão largou a filha com minha mãe durante o primeiro ano de vida da criança e agora levou ela embora. Gostaria de saber se ela pode pedir a guarda ou não. Então, Tuca e Marco Aurélio, obrigada Itanhaém pela audiência. A guarda sempre, a prioridade da guarda sempre é do pai, da mãe, primeiramente, ou do pai. A guarda sempre, a prioridade é que seja deles. Claro que quando o pai e a mãe não têm condições, ela acaba se estendendo aí para familiares próximos, como avós, tios, né? Então, assim, a avó até pode pedir a guarda, desde que ela comprove que os pais, a mãe e o pai não têm condições de gerir aí a vida de uma criança, dar uma vida saudável, uma vida feliz. Então, um parente mais próximo então, só pode assumir a guarda mesmo, mediante uma ordem judicial ou qualquer coisa parecida? Exatamente. Uma possibilidade realmente dos verdadeiros pais não quererem ou não poderem assumir? Não poderem assumir, exatamente. Aí tem obrigatoriamente que ingressar, porque fica uma guarda assim, Tuca, meio sem... Né? Sem um documento acontece isso. Isso é muito comum. Deixa com a avó, aí briga com a avó, vem e retira como se fosse um objeto, usando a criança até como moeda de troca para alguma coisa, entendeu? É muito comum isso acontecer. Então, é sempre bom. A avó acha que os pais não estão em condições, ingressar na via judicial e pedir a guarda judicialmente. E tem casos também, né, do avô coruja, a avó coruja, né, que quer um neto para ele e tal, e se acha, às vezes, no direito de ficar com a criança. Não, porque você é judia da criança, mas aquela história, é uma discussão familiar. Exato. Não foi ainda para a vara da infância e juventude, que eu não sei se é o caminho, e o juiz, para todos os efeitos, até que ele não tire a guarda dos pais, os pais detêm essa guarda. Exatamente, a guarda natural, ela sempre prevalece. Vamos mais uma questão aí, dentro do nosso programa. Olha lá, vem do Francisco Júnior, do bairro Caraguava, cidade de Peruíbe. Boa tarde, doutora. Gostaria de saber sobre as desapropriações que estão ocorrendo em alguns bairros da cidade. Está sendo legal essas demolições e desapropriações? O Francisco deve estar se referindo a um boato que surgiu lá no Jardim Valéria, que a prefeitura iria passar com a máquina em cima das casas dos moradores e tal. E me parece, durante uma reunião na Câmara, eu até estava meio presente, mas não acompanhei bem o assunto, o Christian fez a matéria, a reportagem, me parece que foi desmentido pela prefeitura, que da parte da prefeitura não havia nenhuma ação, nenhuma medida havia sido tomada e que poderia, quer dizer, eventualmente, porque lá no Jardim Valéria se trata de uma região de preservação ambiental. Mas de qualquer maneira, eu acho que dá para você ter uma ideia aí. Eu quero até já pedir desculpa por Francisco, porque eu não estou por dentro desse assunto específico, ele não colocou o bairro, então assim, não vai dar para falar muito profundamente. Ele é do Caraguava, mas deve estar se referindo sobre essa onda de desapropriações e boatos que estão dizendo aí. Entendi. Então, mas eu não vou poder responder se são legais ou não, tá? Desapropriação e primeiro que tem que ter a desapropriação para ter a demolição. A prefeitura, nem ninguém, nem que fosse um terreno particular, o terreno é meu, tem lá uma casa, não posso chegar com um trator e demolir nada, é ilegal, tá? Para que eu possa, embora um terreno seja meu, particular, e eu queira retirar aquela casa que não fui eu que fiz, eu preciso de autorização judicial. Não é tão simples assim, é meu, eu vou passar um trator por cima, não é assim. E com a prefeitura não é diferente, Tuca. Pode ser área ambiental, pode ser área pública, acontece, tem bairro aqui que ele foi ocupado de forma
sabe, não gosto de usar o termo invasão, né? Sim. Eu acho muito violento. Foi sendo ocupado pelas pessoas e aí tem casa até em praça pública hoje. Então, a prefeitura pode tirar? Pode, mas mediante uma ação judicial, com autorização, a pessoa fica sabendo antes. Não é assim, chegar, demolir, desapropriar, tá? Então, assim, eu não sei, o caso que você está citando aqui, se existe ação judicial, pode ser esse caso que o Tuca disse, que a prefeitura já negou, né? Mas, de qualquer forma, seja um particular, seja a prefeitura, o Estado, até a União, se você estiver ocupando um espaço deles, eles não podem chegar aí de forma violenta e demolindo, não. E também a pessoa é notificada através de um oficial de justiça, tem um prazo para recorrer, sim. Aí depois que perde toda essa... Aí é que vem os prazos para desocupação, não é isso? Exatamente. É um longo período a ser percorrido. Você vai apresentar suas razões, o porquê você ocupou aquele espaço, e chega até... Se tem sentença em primeiro grau, você vai ter direito a recursos, e em segundo grau, em terceiro grau. É um negócio que não é do dia para a noite, já passou a máquina, entendeu? Quando a gente ouve falar em desapropriação, isso é muito comum em São Paulo, grandes espaços, o processo durou quase 20 anos, Tuca. Ou mais. Ou mais, não é uma coisa assim do dia para a noite, não. Mas eu acho que está respondido bem a questão aí do Francisco Júnior. Vamos para a próxima questão, então, dos telespectadores que nos enviaram as perguntas aqui para a doutora Janaína. O Everson, o Everson, olha o nome do cara, hein? Costa, o Everson Costa, da cidade de Itanhaém. Boa tarde. Moro junto há 4 anos, deve ser de 2 a 4 anos, e tenho um filho de 1 ano e 7 meses. E quero me separar. Mas a minha parceira está dificultando. Quais os direitos dela? Quais os direitos do meu filho? Tá, vamos lá, o Everson. A partir do momento que você construiu uma união estável com a pessoa, aí é indiferente o período, viu, Tuca? Hoje em dia, o juiz entende que você constituiu esse laço com intenções de casamento, ele tá valendo, né? Então, assim, quais são as intenções de casamento? Um filho, por exemplo, morar na mesma casa, por exemplo. Então, a pessoa acaba adquirindo ali os direitos de um casamento normal que se faz lá no cartório de registro civil. Então, os direitos dela são os mesmos de uma pessoa que se casou no regime de comunhão parcial de bens. Eu não sei se vocês têm bens, se vocês tiverem e foram adquiridos durante o casamento, o que você adquire antes não tem direito. O que você adquire durante o casamento, ela vai ter direito à metade. Como eu disse lá na primeira pergunta, até que se prove o contrário, ela tem direito à guarda do filho. Até que se prove que ela não possui condições de manter a guarda do filho. Até que se prove o contrário, ela vai ter direito à guarda do filho e é o que vocês adquiriram durante esse casamento aí de 2 a 4 anos que vocês estão juntos. A mãe sempre tem prioridade, né, na questão da guarda do filho? A mãe sempre tem prioridade. A guarda é uma guarda meio natural, né, Tuca? Primeiro a mãe, depois o pai e aí... Por último, caso seja necessário, os avós maternos, depois os avós paternos, os tios maternos, depois os tios paternos. Tudo vai depender da situação, mas vai se estendendo assim. Mas a guarda é a natural, é a mãe e o pai. E quando ele diz quais são os direitos do meu filho, evidentemente tem direito à pensão alimentícia. Sem dúvida. Aí eu só vejo esse direito. Que eu acho que nem precisaria esperar o juízo para ele começar a auxiliar. Com responsabilidade e repassar. Exatamente, né? Não precisa esperar. Custear o filho que ele colocou no mundo, afinal de contas. As necessidades da criança, sem dúvida. Mas, embora nesse momento da ruptura do casamento, Tuca, é importante você não desamparar, sem dúvida nenhuma, é importante regulamentar também. É o que eu sempre lembro, as pessoas chegam até a gente já desesperadas, falando que o pai está 6 meses, 1 ano sem auxiliar, precisam ingressar com alimentos urgente. E então, assim...
houve a ruptura, viu que o casamento realmente finalizou, regulariza a visita, regulamenta a visita da criança, ingressa com uma ação, é uma ação rápida, que acaba tramitando mais rápido porque tem menor, regulamenta os alimentos, porque chega num ponto, Tuca, que as pessoas... Ai, a minha ex-esposa não me deixa mais ver meu filho. Outro erro. Não precisa de ordem judicial para autorizar um pai a ver um filho. Prejudica a criança, né? Sem dúvida. O que eu sempre falo aqui com o Cristo, só a criança que é prejudicada, mais ninguém, entendeu? Então, assim, viu que não vai ter jeito, não vai ter volta, regulamenta a visita, regulamenta os alimentos, que aí você vai ter tranquilidade. E a questão da criança, evidentemente, o pai mesmo, se ele não regulamentar a pensão direitinho e tal, mediante um recibo, alguma coisa assim, mais tarde ele poderá ser cobrado. Sim. Não pagou, e às vezes o sujeito pagou. Ajudou. Exatamente. Foi muito boa a lembrança, Tuca, que isso acontece muito. O pai vai dando, dá 50 esse final de semana, 100 no outro, e tudo bem. E uma hora é surpreendido por uma ação dizendo que ele nunca ajudou. Gente, aquele recibinho que vende em papelaria, que custa, sei lá, R$2, vale com a assinatura da mãe. Deixa claro o valor, data e a finalidade, pensão alimentícia. E aquilo ali já tem validade. Se ela tiver uma conta, você quiser depositar direto na conta, melhor ainda, guarda os comprovantes de depósito. E basta. Aí ficam todos atendidos pela lei. Exatamente, né? Ninguém sai prejudicado. Isso. Vamos a mais uma pergunta antes do nosso primeiro intervalo. De um outro telespectador aqui do Namira, da TV Vale das Artes. Vamos ao próximo aí. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. David Gonçalves, não é o Davi, esse é David mesmo. David Gonçalves, do Centro Peruíbe. Tenho uma empresa de manutenção e estou tendo problemas com o funcionário. Os nossos técnicos se deslocam de moto até os clientes e o técnico está reivindicando o direito de receber o auxílio periculosidade, devido a se deslocar de moto. Gostaria de ter uma assessoria referente a tal situação. Desde já agradeço, o David Gonçalves, do Centro Peruíbe. David, todos os empregados que a gente tem nas empresas, desde o ofício mais simples até o mais complexo, precisam de registro. De registro. Quando você registra o seu funcionário, automaticamente com ele vem diversas obrigações. Recolher fundo de garantia, recolher direitos previdenciários e os direitos à periculosidade, entre o salário, hora extra, adicional noturno se tiver, tudo isso. Então, David, você tem sim que observar. Claro que a nova lei trabalhista, nós temos aí o trabalho intermitente, eu não sei exatamente como você desenvolve esse trabalho, às vezes você precisa dele só 2 vezes por semana, mas de qualquer forma, todo contrato de trabalho precisa ter um contrato escrito e, se for o caso, registrar como intermitente ou não. E como eu já disse, com o registro, com o reconhecimento daquele trabalho, você traz para você as obrigações. Entre elas, pagar a periculosidade da pessoa que trabalha com moto, sim, entendeu? Então, assim, um aconselhamento, como lá no caso dos pais, Tuca. Sim. Nunca é demais você fazer a coisa certinha, porque depois fica bom para todo mundo, né? Então, assim, se você tem um motoqueiro, não sei exatamente o período que ele trabalha, se trabalha intermitente ou não, mas se você tem, mais cedo ou mais tarde você vai poder aí, e não está reconhecendo os direitos que ele tem, receber uma ação trabalhista desnecessária, tá bom, David? Então, se esse for o seu caso, corre atrás para você regulamentar cada contrato de trabalho direitinho, para você não ter trabalho depois, nem dor de cabeça. E eu recomendaria ao David para que procure um advogado para se orientar, né? Sem dúvida. E esse caso de David também, nós podemos puxar também para os donos de pizzaria, né? Que usam muito esse trabalho do motoqueiro, entregador de pizza. Aí ele acha que está tudo bem e tal, pode ser, depois de algum tempo, acionado com uma ação trabalhista, ser surpreendido. Pode, e os juízes têm reconhecido, em pizzaria, têm reconhecido o vínculo trabalhista, inclusive.
Então, meu amigo, consulte um advogado. Né? Exatamente. Nós vamos para um intervalo rapidinho com os nossos apoiadores e já está de volta. Eu vou ficar aqui um pouquinho na companhia do Urubinho e do Jacalomba. Aliás, estão com saudade do Christian, mas logo ele estará de volta. Vamos para um rápido intervalo com os nossos apoiadores, já de volta com a doutora Janaína, respondendo os questionamentos e as dúvidas dos nossos telespectadores. Até já. Um quiosque que é a cara da diversão em Peruíbe é o quiosque Aloha 23, e por muitas razões. Temos uma área monitorada exclusiva para a criançada aproveitar, brinquedos para todas as idades, bandas de rock consagradas da cidade e região que agitam a galera todo o final de semana. Ou seja, a família toda pode aproveitar a melhor energia do litoral no quiosque 23 Aloha. As tendas são fixas para oferecer melhor conforto para quem quer fugir do sol forte e daquela chuvinha inesperada. Ah, e o nosso peixe já com o famoso tempero Aloha? Claro, você encontra aqui. Venha curtir com a família e com os amigos, na orla da praia, o quiosque Aloha 23. Vai render muitas fotos. Olá amigos, você que é amante do rádio, da boa música, ouça a nossa rádio, 87.9, Rádio Satélite FM. Agora, quer ouvir no site? Não tem problema, vai lá, www.radiosatperuíbe.com.br ou baixe os nossos aplicativos. Vai lá no Google Play, Rádio Sat 87.9 e ouça a melhor programação do seu rádio. Na sexta-feira, Ibovespa fechou em queda de 1,98%. Vai ser debatido aqui nesse programa várias questões referentes à cidade de Peruíbe. Alô você pode participar também através das nossas redes sociais. Muito simples. Vai lá no Facebook da Rádio Sat ou através do nosso WhatsApp, que é simples, é fácil. É o 99614-9914. Dentro dos programas ao vivo, a sua denúncia, a sua reclamação vai ao vivo no ar, aqui na sua 87.9. Pois é, estamos de volta com a Namira e hoje a doutora Janaína tirando dúvidas, né, dos telespectadores. Aliás, nós falávamos aqui durante o intervalo a respeito de que os esclarecimentos da doutora Janaína muitas vezes acabam servindo para outras pessoas que passam, né, pelos mesmos motivos e tal, porque na verdade nós temos muito em comum com nossas vidas, né? E problemas que acontecem na tua, acontecem na minha, acontecem no Pedrão, acontece com todo mundo. Exatamente. Doutora Janaína, vamos a mais um questionamento, mais uma dúvida de um telespectador. Deixa eu ver quem é agora aí. O David já foi. O David já foi, vamos aguardar. Agora é o Marcos Palma. Marcos Palma, do bairro da Estação, deve ser Peruíbe mesmo. Boa tarde. Digamos que em uma situação hipotética, certa pessoa forjou a sua morte e eu fui incriminado pelo assassinato. Após o julgamento, fui considerado culpado e cumpri a pena. Anos depois, encontro a pessoa que havia forjado a própria morte e a mato. Nossa, o camarada se vingou. Ao invés de se vingar do governo, se vingou do... cumpriria a pena novamente pelo mesmo crime de homicídio da mesma pessoa e receberia algum tipo de indenização? Essa é uma causa brava, hein? Marcos Palma, eu acho que ele escreve as novelas lá, ajuda a escrever as novelas, Tuca. Olha, porque daria aí um filme, hein? Daria, porque olha, eu vou ser sincera, Marcos, nunca vi nada parecido, nem em situação hipotética. Nunca tinha visto. Então eu vou te dar o que eu acho, tá? Mas não posso dar uma experiência aí do que eu tenha visto ao longo da carreira. Eu entendo que você não responderia, porque você já foi condenado, né? Por esse crime. Eu entendo, sinceramente, que não poderia ser condenado 2 vezes pela morte da mesma pessoa.
Mas como eu disse, nunca vi nada parecido, né? O que a gente vê aí é a pessoa ser condenada injustamente e aí vamos dizer que a pessoa que fingiu tá morta, reaparece, aí a condenação é cancelada, o Estado é obrigado a pagar a indenização. Sim. Indenização do Estado. Era o caminho mais correto que ele devia fazer. Agora, matar a pessoa que já estava morta, Tuca, eu entendo até ser meio que um crime impossível. É o meu entendimento, tá? Juridicamente, aí na minha experiência, eu não tenho nada parecido, não posso dizer qual seria o entendimento de um juiz, por exemplo. Mas, a princípio, eu entendo que não. Você já foi condenado, já cumpriu pena. Mas também acredito que você não teria direito à indenização, porque aí você matou de verdade, né? Perdeu a indenização. Eu acho que ia dar muito trabalho para a promotoria também, né? Sem processo dúvida. desse. E para o advogado de defesa, então, hein? Seria bem complexo. Eu defenderia nessa linha, Tuca, que ele já foi condenado por algo que ele não cometeu. E agora cometeu, mas ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Pois é, se você não foi julgado ainda, aguarde que pode vir más notícias para você, infelizmente. Né? Exato. O mesmo erro 2 vezes, em vez de pedir indenização para o Estado, o camarada vai lá e confere. Poderia levar a pessoa ali na frente do juiz, na frente do promotor e falar assim, olha aqui, eu não aleguei na minha defesa que eu não tinha matado? Pois então, não matei, olha ela aqui. Automaticamente essa condenação seria cancelada, você teria direito a uma indenização de Estado. Agora, matando a pessoa... aí não dá. Vamos para a próxima questão enviada pelos nossos telespectadores. Agora é da Priscila Ramos, de Itanhaém. A minha mãe morreu faz 3 anos e chegou um oficial de justiça e falou que ela tem uma dívida de R$760 e se nós não pagarmos, vai vender a casa. Mas como ela pode ter uma dívida, sendo que ela já morreu? E nós, que só temos esta casa para morar? É outro drama também, né? Outro drama, Tuca, mas assim, deixa eu explicar. Herdeiros não herdam dívidas, nunca. Então assim, vamos dizer, eu tenho meus 2 herdeiros, eu faleço e tenho, sei lá, R$100 mil de dívida. Você tem um carro financiado, um exemplo? Não, aí no caso do carro financiado, ou os herdeiros terminam de pagar, se não tiver seguro, porque normalmente tem um seguro que quita com a morte, né? Ou se não tiver seguro, os herdeiros têm a opção de devolver, é diferente. Estou dizendo, uma dívida de 100 mil em cheque, vamos dizer, né? Nem se usa mais cheque, mas vamos dizer. Aí, Tuca, o que acontece? Os meus herdeiros não vão herdar esses 100 mil em dívidas. Podem vir os credores atrás dos meus herdeiros, eles não têm obrigação nenhuma de quitar. Mas, aí é que tem o X da questão. Os meus bens pagam. Todos os meus bens, prioritariamente, vão para pagar as minhas dívidas. E depois, o que sobra, os meus herdeiros herdam. Entendeu? Então, assim, Priscila, eu vou te falar aí a experiência. Nenhuma empresa ingressa com uma ação a ponto de tirar uma casa por causa de R$760. Por quê, Tuca? Eu explico. Porque um processo é caro para uma empresa. As custas processuais são caras, pagamento de advogado para a empresa, mesmo que seja um funcionário dela e tal, tem um salário, não compensa por esse valor, tá? É claro que se a dívida é de 10 mil, 20 mil, vai valer a pena. Mas uma dívida de valor mais baixo, eles não costumam, eles pressionam muito, mas não costumam tirar a casa e tudo mais. No caso dela, diz que recebeu um oficial de justiça. Era oficial de justiça mesmo? Precisa ver também. Exatamente. Se era, existe sim uma ação. E aí eu vou aconselhar os herdeiros, claro que sempre lembrando, como o Tuca fez a gentileza de lembrar aqui mais cedo, sempre consultando um advogado. Nunca dispense, ainda mais nesses casos que já tem aí um processo, o caso assim, o seu advogado, um advogado da sua confiança, para contestar essa ação e tentar fazer um acordo. Tenta fazer um acordo, junta os herdeiros, dá para pagar R$100 por mês, o valor não é assim, né, tão vultuoso. Então façam isso, tá? Porque os bens da pessoa falecida pagam as dívidas dela.
Então, é importante o herdeiro sempre lembrar. Vocês não herdaram essa dívida, mas ela tinha bens e os bens dela vão pagar a dívida. Depois, se for ela, mais alguns irmãos aí, só se juntar, como você falou, Exato. Negocia R$100 por mês lá Exatamente. E bota um pano frio nesse problema quente aí para você. Exato. Que não chega a ser muito grave, R$760 é menos que o salário mínimo, acho que tem negociação. Sim. Vamos para o próximo assunto agora, mais o questionamento do telespectador do Vale das Artes, aqui do Namira. Comprei uma casa na qual é primeiro andar, a de cima é minha. Ué, essa eu não entendi. Comprei uma casa na qual é primeiro andar, a de cima é minha e no contrato vem especificando a casa com um terraço. Uma sala, 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, uma área de serviço e uma garagem. Agora o vendedor quer refazer outro contrato para dividir a garagem com a casa de baixo, sendo que essa garagem não cabe 2 carros. Quer dizer, ele comprou um imóvel lá, achou que a garagem era só dele. Eu acho que não deve ter sido bem esclarecido. Quem manda esse questionamento é a Vanessa Medeiros, da cidade de Itanhaém. Vanessa, o contrato, ele faz lei entre as partes. O que foi combinado no contrato é o que está valendo, Tuca. Então, assim, ele quer refazer, já assinou, já, sabe, não tem muito mais o que fazer. Quer refazer, vai ter que ser algo consensual. Vai ter que ser uma conversa entre o que vendeu e o que comprou, né? Não é assim, vamos rasgar aqui. Mas tem uma coisa mais importante acima, inclusive, do contrato, Tuca, que é as regras do condomínio, que são as regras do condomínio. O que acontece? As regras do condomínio com relação à garagem normalmente são claríssimas. Não pode dividir, tem que respeitar a linha ali que está na metragem certinha. Então, assim, acima do contrato de vocês, independente se vocês vão dividir ou não, vocês têm que observar a convenção coletiva do condomínio, ver se ela autoriza isso, entendeu? Então, você está aí numa situação que dá para resolver através das regras do próprio condomínio. Mas aí, eu não sei se eu estou enganado, mas aí me parece uma construção que não se trataria de um condomínio. Eu acho que a pessoa tem uma casa embaixo e uma outra em cima e uma única garagem que atenderia. Aí no caso vale o bom senso. Vai valer o bom senso. O cara tem um carro só, um baita garajão, pra que ele vai brigar agora se o outro pode guardar o carro também lá? Quer dizer... Sem dúvida, mas então é verdade. Aí a gente volta na questão do contrato. O contrato fez lei entre vocês. Se não tiver uma convenção, um acordo entre vocês para rasgar esse contrato e refazer, não tem jeito. Aí vai ser só as vias judiciais mesmo. Ou então fazer o que o Tuca falou, é o bom senso, sempre apelar para o bom senso. Quem mora em condomínio, Tuca, ou nesses casos, uma casa em cima, uma embaixo, o ideal é sempre partir para o acordo. Exato, né? Exato. Senão depois... vai demandar a contratação de advogados, custas judiciais, diligência de oficial, porque cada vez que um oficial se desloca até um determinado local para te oficiar, você vai pagar uma diligência. Quem paga normalmente é quem perde a ação, mas quem custeia inicialmente é aquele que está pedindo. Está pedindo. Exato. Vamos a mais uma, eu acho que deve ser a última. A última pergunta do programa. Esse aí já de cara não quis se identificar, mas de qualquer maneira a gente respeita, às vezes a pessoa não quer. Infelizmente peguei o cartão de crédito da minha patroa e fiz compras com ele e agora chegou uma intimação para mim. Será que vou ser presa? Tenho 2 filhos pequenos, propus a ela trabalhar para pagá-la. Então, uma coisa que sempre preocupa as pessoas, mas assim, é para preocupar, porque eu acho que uma dívida na vida da gente nem é legal, né? Ficar com esse fardo, ainda mais se você fez a dívida em nome de uma terceira pessoa. Usando cartão, né? Deve ser pior ainda, né? Então o ideal seria ir caminhar para um acordo, mas ser preso não, tá? Ninguém no Brasil vai preso por dívida, não existe esse tipo de prisão por dívida, tá? Então, e o pior ainda, se alguém tivesse que ser presa aqui, ia ser sua patroa, né? Porque como o cartão estava no nome dela, ela que seria presa pela dívida que ela nem fez. Mas não existe prisão por dívida no país. Agora, se a patroa der queixa que ela pegou o cartão sem autorização, sim, pegou, ou copiou uma senha dela e tal, aí dá problema. Não, eu entendi que ela tinha emprestado o nome, sabe? Emprestado o cartão. Não, aí já é crime.
Se você pegou o cartão sem autorização, aí já é crime, aí já é furto, falsidade ideológica, porque você usou um cartão que não estava no seu nome, se passando por aquela pessoa. Mas assim, não sei qual a sua condição jurídica. Se você for ré primária, tiver residência fixa, tem filhos pequenos, eu acredito que presa você não será, mas você vai responder, se ela der queixa, vai responder sim, por crimes, porque você cometeu, se você pegou, né, que eu tinha entendido que tinha emprestado, mas se pegou sem autorização da pessoa, responde por crime sim. Aí vai depender do que a patroa dela, se ela der queixa na delegacia. Exatamente. Aí, porque são crimes, Tuca, que não dependem de representação. O que seria isso? Existe crime, por exemplo, eu chegar e ofender sua moral aqui agora. Você vai dar uma queixa. E essa queixa, para que ela chegue ao juiz, ela depende da sua representação. Então você vai ter aí 6 meses para voltar à delegacia e falar, eu quero representar. Eu quero que esse processo siga. Já o crime de furto, roubo, homicídio, estelionato, não dependem de representação. Já vai direto para a promotoria? Basta eu chegar na delegacia e avisar. É como se eu estivesse avisando. Uma pessoa cometeu um crime. A partir dali, o Estado toma conta desse. Então, é importante que você converse com a sua patroa antes de que ela dê a queixa. Vai lá, conversa, explica toda a situação, paga direitinho, para que não chegue nessa situação. E depois também, nesse caso aí, vai para a promotoria, o promotor pode arquivar. Ou denunciar. Por insuficiência de provas, ou entender de uma maneira diferente, ou então fazer a denúncia. Aí é que a coisa vai pegar mesmo. Sim, depois da denúncia, a pessoa passa a ser processada. E aí ela tem que provar sua inocência, é o momento de provar sua inocência, né? Eu não sei como se deu exatamente, se realmente foi furto, se foi empréstimo e tudo mais. Ela teria que fazer essa prova aí através de advogado. Tá vendo aí as boas orientações do Namira, graças à doutora Janaína, você fica aqui orientado e exemplo das pessoas, né? As dúvidas que as pessoas têm acabam servindo para outras pessoas também que estão assistindo. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, a sua presença Tuca, aqui, Janaína. No Namira, a Informação Verdade. Obrigada. Manda um abraço pro seu pai aí. Mando, eu sempre claro. digo que o pai da Janaína, o Ricardo, sempre fez a diferença na Câmara Municipal enquanto vereador, né? Trouxe várias emendas para a cidade e tal, se empenhou bastante. E a gente vê poucos exemplos assim como o seu pai fazia, né? Trazendo emendas, trazendo inclusive mamógrafo para a cidade e tal. Então manda um abraço pro Ricardo aqui. Manda um abraço para ele, eu te mando através de você e através da nossa tela. Pedrão, eu já abracei pessoalmente, né? Tá todo mundo esquentando a canela aí pro ano que vem. Vamos ver o que vai dar, né? Isso aí. Afinal de contas, a cidade merece o melhor e a gente sempre torce por ela. É isso aí. Obrigado, Janaína. Obrigada a você mais uma vez. Estamos terminando mais um Namira Informação Verdade. Hoje é quinta-feira, 7 da noite, e você começou a assistir o Namira, e amanhã nós temos encontro novamente, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário aqui no Namira. Um abração para você, fiquem com Deus e obrigado pela sua audiência. Até mais. Este programa contou com apoio cultural de Estúdio D, o Instituto da Beleza. Ambrósio Baldim, materiais de construção. Loja do Povo. Totem Beach Bar.